Vamos lá, então, continuando o nosso tema, que é a Assembleia Geral de Credores. Nós já falamos, então, sobre a sua função, sobre os participantes, sobre a possibilidade de representação, sobre as atribuições da Assembleia Geral. Já falamos sobre a sua convocação e, por fim, falamos sobre a instalação. Agora, nós vamos começar a tratar das deliberações da Assembleia Geral. É um tema que demanda um pouco mais de calma, um pouco mais de cuidado e atenção, porque são regras que variam de acordo, basicamente, com o tema que for levado à votação. Então, nós vamos começar a falar sobre isso, e a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que eu vou lá no final, depois eu volto para falar da deliberação. É que no final de tudo que for tratado na Assembleia Geral, terá que ser lavrada uma ata, ou seja, a ata é aquele documento formal que faz o registro dos principais fatos ocorridos na Assembleia Geral. Essa ata, ela terá que ser assinada tanto pelo administrador, pelo presidente da Assembleia, porque nem sempre, né, a maioria das vezes, ela estará sendo presidida pelo administrador judicial, mas nós já vimos que em caso de incompatibilidade, ela poderá ser presidida pelo credor presente titular do maior crédito na Assembleia. Então, ela terá que ser assinada pelo presidente da Assembleia, pelo juiz e por pelo menos 2 credores de cada classe de credores. E deverá depois ser entregue a juízos em 48 horas, juntamente com aquela lista de presença que foi assinada antes da instalação da Assembleia. Bom, com relação às regras de votação, nós temos 2 possibilidades. Vejam. A regra geral é que essa votação seja feita pelo plenário. Quando eu digo plenário, eu estou me referindo a todos os credores presentes na Assembleia Geral. Não estou aqui me referindo aos credores divididos em classes. Estou me referindo ao conjunto dos credores presentes na Assembleia Geral. Em regra, as decisões são feitas pelo plenário e o critério de votação é um critério proporcional, mas não é um critério por cabeça. É um critério que leva em consideração o montante do crédito. E essa votação é feita sempre por maioria, ou seja, a deliberação será aprovada ou rejeitada a depender dos credores titulares da maioria dos créditos presentes na Assembleia Geral. Então, diz para vocês qual é a regra. Regra é votação pelo plenário, votação pelo critério da proporcionalidade, que leva em consideração não a quantidade de credores por cabeça, mas o valor do crédito titularizado por eles. Vejam, existe uma exceção dentro dessa regra, no seguinte sentido: embora a votação se dê também pelo plenário, não será suficiente apenas metade dos créditos presentes à Assembleia, senão 2/3 dos créditos. Isso ocorrerá quando os credores votarem uma forma alternativa de realização do ativo. Está lá no artigo 145 da Lei de Recuperação Judicial. E eu, no bloco anterior, inclusive me referi a isso como sendo uma atribuição da Assembleia Geral de Credores específica da falência. Então, vejam, a regra é plenário, voto proporcional, maioria dos créditos presentes à Assembleia. A exceção aí dentro é apenas uma votação sobre um modo alternativo de realização do ativo, em que não bastará mais da metade dos créditos, mas sim 2/3 no mínimo dos créditos. Bom,
Dito isso, é bom explicitar também em que casos essa votação não será feita pelo plenário, senão pelas diversas classes de credores nas quais estão organizados os credores dentro de uma Assembleia Geral. Lembrem-se que eu pedi que vocês prestassem bastante atenção no artigo 41, porque a gente ia precisar de retomá-lo aqui. Lembram-se? Então, quais são essas 4 classes? De novo, primeira classe, credores trabalhistas e de acidente de trabalho. Segunda classe, credores com garantia real. Terceira classe, credores com privilégios especiais, gerais, quirografários e subordinados. E a quarta classe, créditos de microempresas e empresas de pequeno porte. Já vou começar aqui a introduzir informações novas. A classe dos credores por garantia real, ela comporta um aclaramento. Vejam, se o crédito for maior que o valor da garantia, esse credor votará com a segunda classe até o limite da garantia. O que exceder vai para a terceira classe. E aí ele vai votar junto com os credores da terceira classe. Se vocês pensarem bem, faz sentido, porque o que exceder não tem uma garantia. Então, se não tem uma garantia, é um crédito quirografário. Não tem a menor dificuldade, não existe a menor problema nisso, porque o voto não é feito por cabeça. Lembrem-se que o voto, em regra, não é feito por cabeça. E ele é feito, em regra, levando-se em consideração o valor do crédito. Bom, adiante. Então, quais são essas situações que vão demandar uma votação não mais pelo plenário, mas pelas classes de credores? A primeira delas é com relação à aprovação do Plano de Recuperação Judicial, PRJ. E a segunda é quanto à escolha do Comitê de Credores. Vamos começar da aprovação ou não do Plano de Recuperação Judicial. Vejam, nesse caso, nós vamos ter um critério misto. Por quê? Porque a primeira classe, ou seja, a classe onde estão os credores trabalhistas e os por acidente de trabalho, assim como a classe 4, que é aquela onde estão os credores organizados sob a forma de ME, microempresa, e EPP, empresa de pequeno porte, esses votarão por maioria e por cabeça. Não vai interessar, em relação a essas duas classes, o valor do crédito, e sim a quantidade de credores efetivamente presentes à Assembleia Geral. Porém, por que o critério é misto? É misto porque não segue essa mesma lógica em relação à classe 2 e à classe 3. Ou seja, em relação à classe 2, credores com garantia real, e à classe 3, credores com privilégios gerais, especiais, quirografários e subordinados, nós teremos 2 tipos de votação. A primeira também é uma votação por maioria e por cabeça. Primeiro, eles vão votar tendo em vista a quantidade de credores presentes à Assembleia. Mas, além disso, a lei exige também que a votação se dê em razão do valor do crédito. Então, tanto a segunda classe como a terceira classe terão que votar também nesse sentido, e a proposta será considerada, e aí nós vamos verificar mais da metade titulares de créditos, representantes de mais da metade presentes àquela classe. Vamos tentar, é um pouco difícil de fazer isso sem o apoio de uma lousa, de um slide, mas vamos tentar aqui dar um exemplo. Imaginem que numa determinada classe nós tenhamos lá, vejam, uma determinada classe não,
ou na segunda ou na terceira. Tenhamos lá 5 credores presentes, sendo que o credor A titulariza 10% dos créditos. O credor B também titulariza 10% dos créditos. O credor C titulariza 5% dos créditos. O credor C titulariza 5% dos créditos. E o credor E titulariza 70% dos créditos. Acho que é isso mesmo, né? Isso. Vejam. Supondo que nós estejamos tratando da terceira classe, credores com privilégios especiais, gerais, quirografários e subordinados. Primeiro, nós vamos recolher os votos por cabeça. Então, o peso do voto do credor A, do credor B, do credor C, do credor D e do credor E é o mesmo. Se os credores A, B, C e D votarem, vamos supor, favoravelmente à aprovação do plano, nós teremos 4 votos. Enquanto que, se o credor E votar contrariamente, nós teremos 1 voto. Então, por essa primeira votação, tenderíamos a pensar, por exemplo, então nessa classe, possivelmente, o plano será aprovado. Porém, é necessária uma outra votação. Agora, levando em consideração o valor do crédito titularizado por cada um dos credores. No nosso caso, A, B, C, D e E. Bom, se A, B, C, D e E votarem outra vez favoravelmente à aprovação do plano, nós teremos 30% dos créditos. Se o credor E mantém o voto no sentido da rejeição do plano, 70% do crédito. Ou seja, esse plano não vai passar nessa classe. Ele não passará nessa classe. Entenderam? Tem que ter as 2 votações. Por outro lado, se essa votação fosse na classe dos credores trabalhistas e acidentários ou na classe das microempresas e das empresas de pequeno porte, bastaria a votação por cabeça. E nesse caso, se 4 votam a favor e 1 vota contra, o que acontece? O plano estaria aprovado na respectiva classe. Entendem como é complexo? É complexo, mas também não é uma coisa impossível de ninguém entender. É uma questão matemática, aí no caso, né? Muito bem. Entenderam, então? Nesse caso, nós temos então uma explicação em relação a esse critério de votação para a votação do plano de recuperação judicial. Eu vou fazer a leitura aqui de parte do artigo 41, eu já fiz a leitura de parte dele no bloco passado, no qual ficou explicitada a composição das diversas classes de credores. Agora eu vou ler outros parágrafos para comprovar aquilo que foi explicado aqui agora. Artigo 41. A Assembleia Geral será composta pelas seguintes classes de credores. Parágrafo 1º. Os titulares de créditos derivados da legislação do trabalho votam com a classe prevista no inciso 1º do caput deste artigo, com o total do seu crédito, independentemente do valor. E o parágrafo 2º, os titulares de crédito com garantia real votam com a classe prevista no inciso 2 do caput deste artigo, até o limite do valor do bem gravado e com a classe prevista no inciso 3º do caput deste artigo pelo restante do valor do seu crédito. Com relação ao parágrafo 2º, eu já fiz a explicação. Com relação ao parágrafo 1º, eu vou pedir para vocês ficarem aí com essa questão. Nós vamos retomar isso quando a gente estiver explicando os limites do plano de recuperação judicial, numa próxima aula. E aí eu volto a explicar o que o legislador quis dizer com essa... Volto a explicar, não. Aí eu explicarei o que o legislador quis dizer com esse finalzinho aqui, ó, com o total de seu crédito, independentemente do valor.
tá? Bom, é que nós estamos agora aqui debatendo temas um pouco mais complexos que merecem que a gente dedique a nossa atenção a eles. Não vamos abrir demais o debate sob pena de dificultar a nossa aprendizagem aqui. Bom, agora mais uma exceção, então, à regra de que a votação na Assembleia é feita por plenário e é feita pelo critério proporcional, levando em consideração o valor do crédito. Essa aqui também é uma votação que é feita com base em classes de credores. E é o tema da escolha do comitê de credores. A particularidade aqui, gente, é a composição das classes de credores. É uma coisa, assim, até meio complicada, porque, na verdade, nós temos, para a composição do comitê de credores, uma composição de classes diferente daquela que eu acabei de dizer e reforçar com vocês, que é a do artigo 41. Apenas e tão somente para a composição do comitê de credores, as classes são diferentes. Eu vou explicar aqui como é que elas são, vou dizer onde é que está a diferença, depois nós vamos ler o dispositivo legal e depois eu vou dizer para vocês o que a doutrina costuma dizer a respeito da existência de duas regras tratando da composição de classes de credores de modo diferente. Então, vamos lá. As classes de credores para fins de votação do comitê de credores são as seguintes, também são 4. A primeira é composta apenas e tão somente dos credores trabalhistas. Então, qual que é a diferença em relação ao artigo 41? Faltam aqui os credores por acidente de trabalho. Na classe 2, nós teremos os credores com garantia real e os credores com privilégio especial. Qual é a diferença? No artigo 41, os credores com garantia real compunham sozinhos a segunda classe. Aqui, os credores com privilégio especial saem da terceira classe, prevista no artigo 41, e passam a integrar a classe 2. Por sua vez, em razão justamente disso, a terceira classe, para fins de composição e votação do comitê de credores, é composta dos credores com privilégio geral, dos credores e dos credores quirografários. Não há aqui também representação dos credores subordinados. Então, os credores com privilégio especial foram compor a segunda classe e não há representação dos credores com subordinados. Credores subordinados são aqueles, geralmente, sócios da sociedade devedora que tem créditos com ela, como, por exemplo, das suas cotas sociais. E, por fim, a quarta classe, que é a única que não sofre nenhuma modificação, que continua composta pelos credores organizados sob a forma de microempresa ou de empresa de pequeno porte. Bom, então eu já falei não só da composição, como também já explicitei qual é a diferença entre o artigo 41 e o artigo 26. Vou fazer a leitura para a gente tentar fixar e depois eu falo, como eu já prometi, sobre o que pensa a doutrina sobre essa diferenciação feita pelo legislador ordinário. Vamos lá. Artigo 26. O comitê de credores será constituído por deliberação de qualquer das classes de credores na Assembleia Geral e terá a seguinte composição. Inciso 1º. Um representante indicado pela classe de credores trabalhistas com 2 suplentes. Número 2. Um representante indicado pela classe de credores com direitos reais de garantia ou privilégios especiais com 2 suplentes. Número 3.
um representante indicado pela classe de credores quirografários ou com privilégios gerais, com 2 suplentes. Inciso 4º. Um representante indicado pela classe de credores representantes de microempresas e empresas de pequeno porte, com 2 suplentes. Parágrafo 1º. A falta de indicação de representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com número inferior ao previsto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz determinará, mediante requerimento subscrito, por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização de assembleia. Primeiro, a nomeação do representante e dos suplentes da respectiva classe, ainda não representada no comitê. Ou 2, a substituição do representante ou dos suplentes da respectiva classe. Então, vejam bem, o comitê será composto, nós vamos ver com mais detalhes na nossa aula sobre o comitê, que é justamente a próxima, ele é composto, se as 4 classes estiverem presentes, por 4 representantes. Um representante dos credores trabalhistas, um representante dos credores com garantia real e privilégios especiais, um representante dos credores por privilégios gerais e quirografários e um representante dos credores organizados sob a forma de microempresa ou empresa de pequeno porte. Cada titular, com cada titular serão eleitos também 2 suplentes, que assumirão no caso de destituição ou substituição do titular. Bom, primeira coisa aqui, o parágrafo 2º fala que, o parágrafo 1º fala o seguinte, que a falta de indicação de representante por quaisquer das classes não prejudicará a constituição do comitê, que poderá funcionar com número inferior ao previsto neste artigo. Bem, vejam, gente, o comitê não deixa de ser também um órgão colegiado, em muito menor proporção que a Assembleia Geral, que poderá ser composta pela totalidade dos credores com interesse na recuperação judicial ou na falência, desde que eles estejam presentes, à Assembleia Geral. O comitê também é um órgão colegiado, só que um órgão menor, composto de, no máximo, 4 membros, os titulares de cada uma das classes que o compõem. Então, a doutrina entende que quando o legislador fala que a falta de uma classe não vai prejudicar, há que se entender que haverão de estar representadas pelo menos 2, porque senão nós teremos aí a composição de um órgão colegiado funcionando com apenas uma classe, um titular, Bom, o parágrafo 2º diz o seguinte, o juiz determinará, mediante requerimento subscrito por credores que representem a maioria dos créditos de uma classe, independentemente da realização de assembleia. Bom, o que acontece? Vamos imaginar que numa determinada assembleia só foram eleitos representantes para 3 das classes que podem estar representadas no comitê. Ou porque não chegaram a um acordo, ou porque não conseguiram, possivelmente porque não chegaram a um acordo, ou então porque não havia credores daquela determinada classe representada na Assembleia Geral. Bom, será que terá que ser convocada uma nova Assembleia para que aquela classe que ficou sem representante o tenha? Não. O legislador diz que, independentemente da convocação de Assembleia, os titulares de crédito de uma determinada classe que representem mais da metade dos créditos poderão nomear o representante e os suplentes dessa classe ainda não representada. E pode acontecer também que a classe tenha tido tenha aprovado a indicação de um titular e 2 suplentes na Assembleia, mas depois, por algum motivo, por conveniência dos próprios credores, eles resolvem pedir a substituição. Isso também é possível, independentemente, como diz o parágrafo 2º do artigo 26, independentemente de convocação de uma nova Assembleia. Agora, talvez o dispositivo mais interessante aqui nesse tema da escolha do Comitê de Credores seja o 44, que diz o seguinte, na escolha dos representantes de cada classe no Comitê de Credores, somente os respectivos membros poderão votar.
Por isso é que aqui nós teremos uma exceção à regra da votação pelo plenário, né? E não é também a mesma composição das classes em geral que está lá no artigo 41. Por quê? O artigo 44 fala que somente os membros do comitê, né, na escolha de representantes de cada classe, no comitê de credores, somente os respectivos membros poderão votar. Então, é óbvio que terá que ser uma votação feita pelas classes que vão compor o comitê de credores. Bom, agora o que pensa a doutrina? A doutrina costuma criticar, né? Acha que poderia ser a mesma composição em qualquer situação. Atribui-se essa diferença entre a composição do artigo 26 para a composição do comitê de credores e o artigo 41, que é para o funcionamento da Assembleia Geral como um todo, atribuem a um possível equívoco do legislador. Possivelmente, quando estava sendo votado o projeto da Lei de Recuperação de Empresas, alteraram o artigo 41, por exemplo, e não verificaram que o artigo 26 não tinha sido alterado. E criticam também o fato, né, de tanto os credores por acidente de trabalho como os credores com privilégio subordinados ficarem sem representação no comitê de credores. Meus amigos, nós estamos aqui atingindo de novo quase meia hora de encontro através desse meio virtual. E eu espero sinceramente que vocês tenham compreendido. Reconheço que os critérios de deliberação na Assembleia Geral são um pouco mais complexos, mas não são tão complexos a ponto de impedir a nossa compreensão. Resta agora que vocês assistam essa aula, se for necessário, assistam mais de uma vez. Façam a leitura da apostila que eu deixei no portal, façam a leitura dos artigos aos quais eu me referi aqui e apareçam nos nossos fóruns de discussão, nos nossos chats, para que nós possamos esclarecer as dúvidas que vocês tenham. Mais uma vez, muito obrigada pela assistência e nós voltaremos novamente para dar continuidade ao nosso estudo em outros encontros virtuais. Tenham todos uma excelente tarde.